Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de uma história contada em um novo filme de guerra muito bacana, Emancipation. A Guerra Civil Americana tem sido um tema recorrente no cinema de guerra. Filmes como Tempo de Glória, Harriet, 12 anos de escravidão, que ganhou o Oscar, ou então o Free State of Jones, são filmes com a mesma temática ou com uma temática semelhante. E, quando assistidos em conjunto, nos ajudam a formar um quadro do que foi a Guerra Civil Americana. Acaba de estrear mais um destes filmes, estrelado por ninguém menos que Will Smith. O filme já está disponível na plataforma do canal de streaming da Apple TV. E hoje eu vou contar para vocês a história por trás desse filme, a história real que inspirou este filme e mostrar um pouco dessa grande produção que merece a sua atenção. Emancipation é uma obra-prima sobre escravidão, coragem, dignidade, amor, ódio, guerra civil e sobrevivência. A atuação de Will Smith no filme é absolutamente de tirar o fôlego, brilhante, requintada, cheia de tristeza e profundidade. E o resto do elenco também merece ser destacado. A fotografia é fantástica e a direção de Antoine Fuqua é brilhante. Existem algumas cenas muito cruéis e muito difíceis de assistir, e alguns personagens podem não ter a profundidade desejada, mas no geral, este é um filme muito bom sobre uma das injustiças e crueldades mais horríveis que os seres humanos já produziram. Inevitavelmente, a comparação com dois outros filmes com os mesmos temas aparecem de imediato. Um deles, 12 anos de escravidão, dirigido por Steve McQueen e lançado em 2013, acabou ganhando o Oscar de melhor filme naquele ano. Neste filme, o personagem Solomon Northup era um homem livre arrastado para a escravidão. Já em Emancipation, o personagem Peter, interpretado por Will Smith, nunca conheceu a liberdade, mas luta por ela. As duas histórias são baseadas em histórias reais, e a maior diferença está nos roteiros. Enquanto 12 anos de escravidão, um roteiro muito bem escrito, estabelece personagens e conta uma história notável, Emancipation foca mais na ação e se resume a dois segmentos distintos. A primeira parte da perseguição ao escravo fugitivo e a segunda parte do campo de batalha terrível da Guerra Civil. E é aí que vem uma outra comparação inevitável com o filme Glory, Tempos de Glória, lançado em 1989 com a direção de Edward Zwick e a interpretação de Matthew Broderick, Denzel Washington e Morgan Freeman. Tempo de Glória é um sucesso de bilheteria à época, foca exatamente num regimento de soldados negros, muitos deles ex-escravos, que lutam no final da Guerra Civil Americana. Estas três produções juntas formam um painel interessante sobre aqueles dias amargos da Guerra Civil e da escravidão nos Estados Unidos. Além destes filmes, como eu disse na introdução, ainda tem o Harriet, que também retrata a fuga de escravos durante a Guerra Civil e está disponível na Netflix. Vale a pena conferir este também. Mas, focando no filme Emancipation, a história de Peter, o escravo fugitivo, foi determinante para os rumos daquela guerra. Peter é um homem de fé, um amado pai de família e um escravo trazido do Haiti. Quando ele é separado de sua esposa, Dodiane, e dos filhos, e enviado para construir uma ferrovia do exército confederado, ele jura voltar para eles. Não muito depois, fica sabendo que o presidente Lincoln libertou os escravos e então passa a planejar sua fuga, em busca da liberdade em Baton Rouge, onde estavam as tropas de Lincoln. Como um fugitivo, ele é rastreado então por Jim Fassel, que é um caçador de escravos fugitivos, o equivalente aos nossos capitães do mato que existiam no Brasil durante a escravidão. A partir de então, ele duela contra os olhos frios e os nervos de aço do caçador, interpretado magistralmente por Ben Foster. O jogo de gato e rato, de vida e de morte entre o perseguidor e o fugitivo, ocupa então a primeira metade do filme, e a ação se passa nos pântanos da Louisiana.
Cobras, jacarés, ferimentos e os desafios da água apresentam obstáculos para Peter completar a sua jornada em direção a Baton Rouge, sem ser morto, e o que significava a sua liberdade. A história, o enredo do filme é baseado na história da famosa foto do Peter chicoteado, que foi registrado durante a Guerra Civil Americana de um escravo fugitivo que chegou ao acampamento dos soldados da União e então a sua foto com as costas, marcada pelos inúmeros chicoteamentos que sofreu ao longo de sua vida como escravo, percorreu os Estados Unidos e o mundo, desenvolvendo uma resistência ainda maior às condições em que os escravos eram mantidos. Esta cena é recriada no filme e, embora curta, tem um impacto profundo, como foi a foto real do Peter chicoteado na época. Esta cena é um divisor de águas na tela. Encerra-se ali a primeira metade do filme, que conta a epopeia sofrida por Peter da escravidão até a liberdade. Agora é tempo de luta, e ele veste a farda do exército da União e vai lutar pela sua liberdade e a liberdade de todos os escravos. É aí que surge o momento histórico da Batalha do Forte Blackley. A primeira parte do filme, como eu disse, foca na história de Peter, sua família, o seu trabalho na estrada de ferro como escravo vendido às tropas confederadas e a sua fuga audaciosa pelo pântano. Fuga essa que o leva diretamente para as câmeras dos fotógrafos e da foto famosa que ajudou a pôr um fim na escravidão nos Estados Unidos e também para o campo de batalha de uma das batalhas finais da Guerra Civil Americana, no Forte Blackley. Na tarde de 9 de abril de 1865, cerca de 16 mil soldados da União lançaram um ataque ousado e coordenado contra o Forte Blackley. O forte era o ponto-chave para a captura de Mobile, a última grande cidade do sul a permanecer nas mãos dos confederados. Essa batalha foi o clímax da campanha militar dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. A batalha ocorreu no Forte Blackley, uma fortificação confederada de 6 milhas quadradas. Nessa batalha, os soldados federais lutaram contra 3.500 confederados, e a vitória sobre os confederados garantiu a tomada da cidade de Mobile logo depois. Hoje o local é preservado como o Parque Estadual Histórico de Blackley. Essa cidade, Mobile, era um centro vital de transporte e abastecimento no sul, e as forças federais planejavam capturá-la desde 1862. Após vários ataques, as forças da União chegaram a aproximadamente 1 quilômetro da frente do Forte Blackley, mas o brigadeiro confederado General John Liddell, com cerca de 4.000 homens, resistiu contra uma força muito maior. Incluídos nas fileiras das tropas da União estavam cerca de 5.000 negros, regimentos afro-americanos compostos em grande parte por ex-escravos ou negros livres do sul. A presença dos regimentos afro-americanos em Blackley está entre as maiores concentrações de soldados negros que participaram de qualquer batalha durante a Guerra Civil, sendo comandadas inclusive por o capitão Louis Sneer, como o único oficial negro no campo de batalha no ataque de Fort Blackley, em 9 de abril de 1865, um personagem que está representado no filme Emancipation. Os exércitos lutaram dia e noite por mais de uma semana, enquanto os engenheiros construíam sistemas de terraplanagem progressivamente localizados mais perto da posição confederada. Os ataques foram se tornando cada vez mais intensos, até que, por volta das 17 horas e 30 minutos, no dia 9 de abril de 1865, finalmente os soldados da União capturaram o Forte Blackley. O cerco e a captura do forte foram basicamente parte da última batalha de forças organizadas durante a guerra. O mais incrível é que a batalha foi travada horas depois que o general confederado Robert Lee se rendeu a Ulysses Grant na colina de Appomattox, ou seja, teoricamente, a guerra já havia terminado. A batalha é considerada a última grande batalha da Guerra Civil e as forças afro-americanas desempenharam um papel importante no ataque bem-sucedido. 2 dias depois, as 2 baterias de ilhas próximas no rio Blackley foram abandonadas. E no dia 12 de abril, finalmente as tropas da União ocuparam Mobile, no Alabama.
Bom, depois de contar toda a história do filme, e eu procurei não dar tanto spoiler assim, embora ao falar da história você já entenda o rumo que os personagens tomam, mas as surpresas ainda estão por toda a projeção do filme. Espero que você tenha a oportunidade de assistir Emancipation, vale a pena. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like no programa, deixe o seu comentário dizendo o que achou e se inscreva no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!